Fala galera, tranquilidade? Tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo hoje, nossa primeira aulinha aí. Fico muito feliz porque é um projeto que eu tô querendo pôr em prática há muito tempo, né? Então vamos lá, vamos seguir. Galera, primeira aula, né? Coisinhas leves. Hoje a gente vai falar de números. Quem diria, hein? Aula de matemática, falar de números. Isso eu nunca vi não, primeira vez que eu vejo. Não galera, mas falando sério, por que eu digo que a gente vai falar de números? É porque literalmente a gente vai falar de números. A gente vai discutir os números, a gente vai classificar os números e é só isso que a gente vai fazer. Nessa cadeira eu sentei, nessa cadeira eu vou ficar até o final do vídeo, não vai ter continha, não vai ter nada. É só teoria, mas mesmo assim essa teoria é importante, tá? Então, primeira coisa a gente entender esse conceito de conjuntos, tá? E aí eu não vou me prender muito às teorias, às falas matemáticas, não. Eu vou falar só do jeito que você entenda, tá? O que é conjunto? Conjuntos são grupos que você consegue formar. Então, quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente está falando de conjuntos de números. A gente vai juntar esses números de forma que a gente possa classificá-los. Quando junta você e seus amigos lá, tá ligado? É um conjunto de pessoas. É um grupo de pessoas. Só que a gente na matemática vai chamar isso de conjuntos. Tranquilo? Então quando a gente fala conjunto numérico, a gente está falando conjunto de números, ou seja, um agrupamento de números. Basicamente a gente tem que entender que os números eles podem ser classificados em números naturais, números racionais, irracionais, números reais, e a gente precisa entender o que são esses tipos de números e por que essa classificação é importante. Basicamente, os primeiros tipos de números que a gente tem são os números naturais, os números que a gente usa para contar as coisas. Então eu tenho, por exemplo, um lápis, 2 canetas, eu tenho 85 dreads na cabeça. Então são os números que a gente usa para contar. E nesses números a gente também vai incluir o zero, porque o zero também a gente usa para contar. Então dentro dos naturais nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito são todos os números que a gente vai chamar de naturais. E aí a segunda classificação que a gente vai ter vão ser os números inteiros. E aí nesse momento você pode ficar com alguma dúvida no sentido, pô, beleza, os números inteiros, por exemplo, o 1, 2, o 3, o 4, o 5, são números inteiros também. Então por que eu tenho que classificar esses números se eles também são inteiros? A resposta é simples, galera. Porque nos números inteiros, que são números que não tem vírgula, digamos assim, a gente pode incluir o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que são todos os números naturais que a gente já discutiu. Só que a gente também pode incluir os números negativos. Por exemplo, o menos 3, o menos 7, o menos 135, o menos 5.497, que é um número que não tem vírgula, só que ele não é positivo. A gente vai chamar todos esses números, desde o menos infinito até o mais infinito, todos esses números que não tem vírgula, a gente vai chamar de números inteiros. Beleza? Tá, só que aí você tem que perceber o seguinte. Entre cada número inteiro, por exemplo, entre o 1 e o 3, existe uma infinidade de números. Por exemplo, entre 1 e 3 eu tenho 1,2, eu tenho 1,9, eu tenho 1,395. E aí que a gente vai classificar esses números. Como é que a gente vai chamar eles? De números racionais. Os números racionais são todos que podem ser escritos na forma de uma razão, ou seja, na forma de uma fração. Vou te dar um exemplo, tá? 1,7. Você concorda que eu posso escrever 1,7 como sendo 17 sobre 10? Se você acha que eu tô viajando, pega o teu celular, digita na calculadora assim, 17 sobre 10. Isso vai dar 1,7. Isso é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. 1,7, 17 sobre 10. Pode ser escrito na forma de fração, então ele é racional. Só que tem alguns detalhes aí importantes a gente discutir nesse momento. Sabe os números naturais que a gente falou agora há pouco? Por exemplo, o 7, o 10, o 13. Você concorda que esses números também podem ser escritos na forma de fração? Vou te dar um exemplo. Concorda que 10 pode ser 20 dividido por 2? Eu posso escrever o 10 na forma de fração? Sim. Então o 10 ele é natural, o 10 ele é inteiro e o 10 também é racional. Pega qualquer outro número, por exemplo o 7. Você concorda que eu posso escrever o 7 como sendo 21 dividido por 3? Sim, 21 dividido por 3 dá 7. Sendo assim, o 7 também é um número racional, ele é um número inteiro e ele é um número natural. Então eu posso dizer o seguinte, todos os números naturais, eles também são inteiros e eles também são racionais. O que não quer dizer que todos os números racionais são inteiros e são naturais. Ficou confuso? Guarda um pouquinho essa parada que a gente vai entender um pouquinho depois, tá? Eu juro que eu vou explicar direitinho. Agora uma coisa muito importante a gente comentar, tá? Não é porque um número tem vírgula que ele é racional.
E aí tem uma série de números que tem vírgula, mas que não podem ser escritos na forma de fração. E a gente vai falar deles daqui a pouquinho, tá? Vou te dar mais um exemplo de números racionais. As dízimas periódicas. Eu não sei se você vai lembrar exatamente, e eu também não quero que você lembre nesse momento, tá? A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo. Mas as dízimas periódicas, ela tem uma forma de ser escrita em forma de fração. Olha esse número aqui, por exemplo. 1,95, 95, 95, 95, 95 e assim infinitamente. É isso que a gente chama de dízima periódica, porque o 95 ele está se repetindo periodicamente. 95, 95, 95. E esse é o tipo de número que a gente consegue escrever na forma de fração. A conta é essa aqui, ó. 194 dividido por 99. Faz aí. E aí eu te pergunto, se está escrito em forma de fração, ele pode ser considerado um número racional? Então, as dízimas periódicas a gente vai chamar assim de números racionais, porque afinal eles podem ser escritos na forma de fração. Você pegou a ideia? Tá, mas afinal de contas, então quais são os números que a gente não pode escrever na forma de fração? Tem vários aí pra você, eu vou te dar um exemplo. O famosíssimo, conhecidíssimo pi, aquele númerozinho 3,14, 15, não sei o que. O pi é um número que é uma dízima não periódica, porque não dá pra saber a ordenação daqueles números, e ele é um número que não dá pra ser escrito na forma de fração. É por isso que na matemática a gente tem as notícias loucas no mundo, igual essas assim, tipo, foi descoberto o número de ordem, sei lá, 10.560.000 do pi. E tem prêmio pra isso, a galera ganha dinheiro, tá? Então já sabe, quer ficar rico, é só você descobrir o próximo algarismo do pi. E esses números que não podem ser escritos na forma de fração é o conjunto dos números que a gente vai chamar de números irracionais. Vou citar para vocês alguns números esses que a gente vai usar bastante aí ao longo do tempo dos nossos estudos, tá? Por exemplo, o pi, o raiz de 2, o raiz de 3, o raiz de 7, o que é o número de Neper, né? Número neperiano, 2,71, se não me engano, que é irracional, que são números que a gente não consegue colocar em forma de fração e que eles não obedecem uma forma, uma ordem periódica, a gente não consegue dizer exatamente qual é o próximo número que vai vir. Então a gente chama esses números de números irracionais. Então, basicamente, são esses os conjuntos numéricos que a gente tem. Vamos lá, vamos só repetir eles, tá? Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. E aí, quando a gente fecha todos esses conjuntos, e são todas as classificações de números que a gente tem, a gente vai chamar todos esses conjuntos de números reais. Então, o conjunto dos números reais são todos os números que a gente tem no dia a dia, contando os que a gente pode colocar em forma de fração ou não, os que a gente usa para contar, os positivos, os negativos. Inclusive, é bom a gente lembrar que tanto para os racionais quanto para os irracionais, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Agora em off, só entre mim e você, tá? Tem um conjunto à parte, que são os números que a gente chama de números complexos. Eu não vou falar sobre os números complexos agora, primeiro porque eu não quero te assustar. A gente vai falar sobre os números complexos, mas na hora certa, eu não acho que esse seja o momento para isso, tá? Agora, vamos entender um pouquinho como que esses conjuntos se relacionam entre si, qual é o espaço deles. Lembra que eu falei pra você que os números naturais são os números que a gente usa pra contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você concorda que a única diferença entre os números naturais e os números inteiros é que os inteiros vão pegar agora as partes negativas. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Você concorda comigo, então, que todo natural ele tá dentro dos inteiros? Então, a gente vai determinar assim, ó. Aqui sendo conjuntos naturais e aqui sendo o conjunto dos números inteiros. E a gente pode perceber que o conjunto dos números naturais, ele está dentro, e aí matematicamente a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Está contido significa que está dentro. Vamos um pouquinho mais além. Concorda comigo que qualquer um desses números inteiros, menos 7, menos 10, 15, cara, pega qualquer um, sei lá, menos 38. Você concorda que o menos 38 ele pode ser escrito na forma de fração? E se ele pode ser escrito na forma de fração, então ele é um número racional. Você concorda comigo que se todos esses números podem ser escritos em forma de fração, então eles são racionais. Então o conjunto dos racionais vai ser representado assim. E aí você percebe o seguinte, todo número natural, ele também é um número inteiro e ele também é um número racional, porque ele está dentro dos inteiros e dentro dos racionais. E agora faltou a gente representar o conjunto dos números irracionais. E aí é um pouco mais simples, porque pensa bem, ou um número ele é racional ou ele é irracional, não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo. Se ele pode ser escrito na forma de fração, ele é racional. Se ele não pode ser escrito na forma de fração, ele é irracional. Não tem como você ser racional e irracional ao mesmo tempo. Eu acho, talvez o pessoal da psicologia discorde de mim só um pouquinho. Então a gente vai representar assim, ó, o conjunto de números racionais está aqui
E os irracionais, eles estão fora desse conjunto, por isso que eles vão ficar isolados ali. E lembra que eu falei que tudo isso forma os números reais? Então o conjunto dos números reais a gente vai representar assim. Mas olha só, é importante a gente entender um pouco sobre as nomenclaturas que a gente usa em conjunto, e eu juro que é importante, tá? O conjunto dos números naturais é essa, a nomenclatura dos números inteiros é essa, dos números racionais é essa, dos números irracionais é essa aqui, e dos números reais é essa aqui. E calma que eu já sei o que você está pensando. Por que raios o conjunto dos números inteiros se escreve com Z? E por que os números racionais se escreve com Q? Não pode ser R? Tem resposta para isso? Tem. Qual a resposta? Não sei. Eu não sei, não sou obrigado a saber de tudo. Mas, como eu sou muito proativo, eu vou pesquisar para você no Google. Aqui no site do Brasil Escola diz o seguinte: a letra Z é usada para representar os números inteiros, porque essa representação vem do alemão Zahl, que significa número. Tá entendido? Se tiver errado, não foi eu que falei, se reclama com o pessoal do site, tem nada a ver com isso. Tô aqui para falar de matemática, eu não sei falar nem português direito, quanto mais alemão. Aí voltando à nomenclatura, tem só mais algumas coisinhas que é importante a gente saber, tá? Quando os caras escrevem desse jeito, esse asteriscozinho em cima significa que você está falando de todos os números naturais, tirando o zero. É só tirar o zero. Agora, quando você coloca esse sinalzinho de mais embaixo, está dizendo que é o conjunto dos números inteiros, só que só a parte positiva. A mesma coisa vale para isso, que são os números racionais positivos. Agora, quando eu coloco os dois símbolos, nesse caso, por exemplo, esse é o conjunto dos números inteiros, excluindo o zero, e só a parte positiva dos números inteiros. Assim como esse símbolo quer dizer que são os números inteiros, tirando o zero, e a parte negativa dos números inteiros. Então é isso, galera. Como eu falei, hoje vai ser só uma conversa de gente discutir, classificar os números, e eu espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou claro, você pode tirar suas dúvidas aqui nos comentários, e aí eu vou fazer aquela propagandinha que eu sempre quis fazer, né? Se você gostou do vídeo, você se inscreve, você curte aí, divulga pra galera, tal, que vai ser maneiro, vai me ajudar, vai ser divertido. E o mais importante de tudo, que nem sou eu, é a galera aprender e entender de uma forma diferente. Eu tento fugir o máximo desse padrão de quadro, sabe? Às vezes não vai dar pra fugir, porque matemática é isso, é conta. Mas eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro. E se não ficou, você pode comentar aqui embaixo, que eu vou te responder tranquilo. Ou você pode jogar lá dúvida lá no meu Instagram também, mandar uma DM pra mim. O meu Instagram é esse, e você fica à vontade, já é? Então é isso, galera. Beijo, tamo junto, até mais. Valeu.